Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã e eu quero dar a todos as boas-vindas ao nosso Momento Sublime, desejar a todos um dia maravilhoso, um dia de bênçãos, um dia na presença do Senhor. Eu hoje gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o testemunho que salva vidas. É claro, estamos falando do bom testemunho do cristão. O meu bom testemunho, o seu bom testemunho. Lá no livro de Gênesis, capítulo 24, verso 48, nós temos uma expressão muito interessante de um homem chamado Eliezer. Ele era empregado de Abraão, um servo de Deus. E o Eliezer, ele serviu Abraão durante toda a sua vida. E foi tão bom servo que quando Abraão e Sara entenderam que eles já eram muito velhos para ter um filho, e eles propuseram a Deus isso, que tornariam Eliezer o seu herdeiro. E então ele daria sequência à sua linhagem, e já que eles não tinham para quem deixar o direito da hereditariedade e tudo mais. Então tratava-se de um homem empregado, um servo, mas que decidiu servir, adorar o Deus do seu patrão. E diz assim: eu me ajoelhei e adorei a Deus e louvei o Senhor, o Deus do meu patrão. Então ele estava numa tarefa, fora enviado pelo próprio Abraão para escolher uma noiva para o seu filho, e ele estabeleceu alguns critérios, decidiu pedir a Deus um sinal, e as coisas foram dando certas, e ele chegou lá e encontrou aquela que seria a esposa de Isaac e daí por diante. Mas o que eu quero destacar nesse momento sublime é exatamente essa expressão, né? Eu adorei o Deus do meu patrão. Nós vemos aqui, amados, o testemunho que salva vidas. Nós vemos aqui a importância que a Bíblia Sagrada dá ao testemunho convincente, tá? O nosso estilo de vida influencia muita gente para o bem ou para o mal, tá? Nós sabemos disso. Então, o nosso estilo de vida é o nosso testemunho, é a nossa maneira de viver, é a nossa maneira de lidar com as pessoas e lidar com Deus. A maneira que nós temos para lidar com as pessoas é reflexo do modo que nós temos para lidar com Deus. A nossa comunhão com Deus, nos ajuda e nos prepara para lidarmos com as outras pessoas. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos adorar a Deus, nós devemos servir a Deus de tal maneira que as pessoas que estão ao nosso redor queiram seguir o nosso exemplo e adorar o mesmo Deus, amar o mesmo Deus, servir ao mesmo Deus, conversar com o mesmo Deus. Isso aconteceu com Eliezer, Aconteceu com ele. Ele decidiu servir ao Deus do seu patrão, E eu gostaria de convidar você nessa manhã para refletir sobre esse assunto. Alguém diria a seu respeito, eu vou adorar o Deus do meu irmão, eu quero adorar o Deus da minha esposa, eu vou adorar o Deus do meu esposo, eu vou adorar o Deus do meu patrão, eu vou adorar a Deus do meu empregado, eu vou adorar a Deus do meu amigo, do meu colega, O seu testemunho levaria alguém a fazer esse tipo de afirmação? Eu gostaria que você refletisse sobre isso.
porque Deus precisa de nós, Deus requer que nós, possamos dar bom testemunho, e a nossa comunhão com Deus precisa ser tão excelente, tão interessante, tão notória, que as pessoas vejam no nosso testemunho um exemplo a seguir. Conheçam o Deus que nós conhecemos e sintam vontade de fazer a vontade dele, porque ele tem abençoado as nossas vidas, ele tem cuidado de nós. Então não resta a menor dúvida, não há outro Deus melhor do que o Deus do meu patrão. Não há outro Deus melhor do que o Deus do meu pai, dos meus pais, dos meus filhos. Então eu vou servir a esse Deus, eu vou adorar esse Deus. Eu gostaria que você pensasse nesse assunto, O Deus do meu patrão. Alguém pode dizer isso a seu respeito? Ore por isso, converse com Deus a esse respeito, tenha uma intimidade com Deus de tal maneira, se alegre diante do Senhor, glorifique a Deus de tal maneira que as pessoas queiram servir ao Deus que você serve. Queiram entregar as suas vidas nas mãos daquele Deus a quem você entregou a sua própria vida. Pense nisso. A isso chamamos de bom testemunho. A Igreja do Senhor Jesus avança através do bom testemunho dos crentes. Então, que o seu testemunho seja bom, que o meu testemunho seja bom, a ponto de ser motivo para alguém querer imitá-lo. Pense nisso. Querido Pai, eu quero te agradecer, Deus, pelo exemplo bíblico que nos convida a valorizar o bom testemunho. E quando valorizamos o bom testemunho, Senhor, passa a ser desejo nosso dar bom testemunho, de tal maneira que possamos influenciar outras pessoas a quererem servir a Ti por nossa causa. Obrigado por essa possibilidade. Abençoa os Teus filhos, abençoa os Teus servos de tal maneira que possamos, ó Deus, influenciar pessoas com o nosso testemunho. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.